Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha nós aqui nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, e um dia com informações importantes do Vasco da Gama, Pedro cortado na seleção brasileira. O que aconteceu? Vai passar por cirurgia, a gente vai falar quem é o substituto, vamos falar do Vasco da Gama sobre John Textor, que mandou recado para o Pedrinho. Tem coisa aqui interessante para a gente falar. A chegada de mais um reforço, Maxi Rodrigues. E o que mais aqui que eu tenho que trazer para vocês? Informações também do Atlético Paranaense aqui em Curitiba, onde está a seleção brasileira. Mas antes disso, aquele pedido tradicional, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Está passando tudo aqui. Não paga nada não, e o joinha é importantíssimo, dá um joinha aí para fortalecer o nosso trabalho, espalhe o nosso trabalho, mande esse link para outras pessoas e peça para se inscrever. Fala assim, ó, se inscreve no canal do Wellington Campos, é muito legal, né? Ele não dá opinião não, ele dá notícia e quem dá opinião são vocês. E estamos com os abraços aqui, hoje eu prometi, né, trazer os abraços e vou cumprir o que eu prometi. Combinado? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, então vamos lá. Vasco e Atlético Paranaense aqui em Curitiba, na Arena do Atlético, Copa do Brasil, dia 11 de setembro, 21h30. É um jogo em que o Atlético não pode empatar, precisa vencer por diferença de 2 gols, porque em São Januário, de virada, deu o Vasco da Gama, 3-2, e o Vasco traz, então, a vantagem para cá e joga pelo empate. Aí é o time carioca que jogará pelo empate, né, contra o Atlético. Se espera um jogo sensacional, porque foi um jogo muito interessante no estádio de São Januário, né, na quinta, dia 29. Aliás, eu falei 3-2, não, foi 2-1. Christian fez o gol do Atlético, o Puma Rodrigues e o Hugo Moura fizeram os gols do Vasco da Gama. Neste jogo, o Vasco não terá o João Vitor, né, foi expulso, como também o de Iório, que é jogador do Atlético. Esses dois vão ter que cumprir a suspensão automática. E o Atlético confia muito na sua grama sintética, na sua arena, para reverter o resultado. Então o Vasco vai ter que jogar muita bola e voltar às semifinais da Copa do Brasil. A única que o Vasco ganhou foi em cima do Curitiba, aqui de Curitiba, no Paraná, e foi dentro do Couto Pereira, onde jogará a seleção brasileira na próxima sexta-feira. Bem, o Adson fez a cirurgia, o atacante Adson, ele fez essa cirurgia para corrigir uma fratura da tíbia que trazia muitas dores ao jogador. Ele para por 10 semanas, volta em novembro, ou seja, volta ainda nesta temporada, o atacante Adson, que vai fazer falta. O meia Maxime Rodrigues, né, ex-Gil de Vicente de Portugal, que é suíço, de 28 anos, ele já está no Rio de Janeiro para os exames médicos, e um jogador que elogiou muito a torcida do Vasco da Gama e disse, olha, vou jogar no time do Romário, né, onde o Romário jogou, o clube do Romário. Então, chegou falando dessa maneira o Maxi Rodrigues. Sobre John Textor, uma matéria da ESPN Brasil muito interessante, né? Falando sobre o dono da SAP do Botafogo, que estranhou o fato dos clubes brasileiros, entre eles Rodolfo Landim, que já havia reclamado, presidente do Flamengo, de tratar sobre fair play financeiro. Na matéria, John Textor diz que o Brasil não sabe o que é fair play financeiro. Que fair play financeiro é se o clube atrasar até 3 meses de salários, o jogador pode denunciar no STJD e o clube corre o risco de perder pontos. Lá na Europa,
é a questão de colocar dinheiro. Não pode colocar tanto dinheiro e tem um limite de investimento. É esse o fair play financeiro. E ele disse que conheceu o Pedrinho, presidente do Vasco, que ficou com a SAF, né, da 777, disse o seguinte: se a SAF 777 estivesse ainda no Vasco, estaria investindo muito mais dinheiro, como ele investiu no Botafogo, e estranhou o fato do Pedrinho ter participado desta reunião de fair play financeiro. Está na matéria da ESPN, lá onde o John Textor fala do Pedrinho e da 777 também. Gente, vamos falar agora de seleção brasileira, porque foi um dia pesado aqui. Até demorei para postar vídeo, porque a gente ficou esperando a definição sobre a situação do atacante Pedro, do Flamengo. Ele foi cortado da seleção na noite desta quarta-feira. Gente, ele sofreu no treinamento uma entorse no joelho, foi fazer o exame, constatou ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo, ligamentos cruzados, uma lesão semelhante à do Neymar. Neymar se machucou na seleção brasileira e até hoje não voltou a jogar. Então, é uma coisa que realmente abate todos nós, porque o Pedro, artilheiro do futebol brasileiro na temporada, artilheiro do campeonato nacional, teria uma grande oportunidade na sexta-feira aqui em Curitiba, diante da seleção do Equador, e é cortado e vai passar por cirurgia, no mínimo, por 8 meses. Agora é aguardar o Flamengo se pronunciar. Então, Pedro, obrigado aí pela sua atenção de sempre, cara. Vamos estar rezando e torcendo para que você se recupere o quanto antes e volte a balançar as redes também pela seleção brasileira. Para o lugar, então, do Pedro, atacante do Flamengo, foi convocado João Pedro. A convocação do João Pedro, jogador revelado pelo Fluminense e que está no Brighton, da Inglaterra. O Brighton vem tendo aí João Pedro como um dos seus destaques e ele foi o escolhido do técnico Dorival Júnior. É aguardado aqui em Curitiba, onde a seleção fica até segunda-feira, antes de viajar lá para Assunção, no Paraguai, para o jogo das eliminatórias, e na sexta faz este jogo com o Equador. A seleção caminha para estar definida e havia uma dúvida nossa, né? Estevão ou Luiz Henrique no ataque da seleção brasileira? Quem seria escalado? Como é essa disputa aí? Hoje o Luiz Henrique, atacante do Botafogo, não só falou da sua felicidade de chegar à seleção brasileira, como falou também sobre o garoto Estevão e o seu momento de Botafogo. Luiz Henrique, né, descartando também a possibilidade de retornar à Europa por agora, segundo ele, é hora de focar no Botafogo e na seleção do Brasil. Outro que conversou com os jornalistas credenciados para os treinamentos e entrevistas coletivas foi o Gerson, jogador do Flamengo, que também teve um problema médico sério, ficou internado no início do ano, problema renal. Ele mesmo disse hoje na entrevista que pensou que não voltaria a jogar futebol, mas voltou e está na seleção brasileira. E ele fala da sua volta por cima. Esteve aqui na seleção com o Tite, mas não teve aquela regularidade de Flamengo e se diz agora bem mais maduro. Fala aí pra gente, ô Gerson. É importante. Eu costumo pensar assim, né? Na vida, cada dia é um aprendizado. Hoje a gente aprende uma coisa, amanhã a gente aprende outra. Cada vez a gente vai amadurecendo mais. Agora um novo Gerson, um Gerson diferente, com diversas outras responsabilidades. Me vejo bem, me vejo bem. Eu acho que no meu modo de ver, depois do que eu passei, eu tô no meu auge assim fisicamente, né? Tô bem, cabeça boa e preparado para contribuir aqui junto com meus companheiros. Aí o Gerson, né, um jogador importante do Flamengo,
e aqui na seleção brasileira. Seleção que vem recebendo, vamos mostrar imagens aí, muito carinho da torcida, muita gente o tempo todo na porta do Hotel do Brasil, esperando a saída da delegação, carinhosos demais os curitibanos aqui com a seleção, que tem retribuído. Você está vendo aí essas imagens, também imagens do treinamento da seleção brasileira, onde o técnico Dorival Júnior começa, então, a definir o time. Ele ainda não deu a entrevista coletiva, que será nesta quinta-feira. Vamos aguardar se ele confirma as mudanças em relação à Copa América, né? Ele pode aparecer com Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e não a presença do Marquinhos e mais o Guilherme Arana na lateral esquerda, a seleção tendo então esse setor defensivo. Marquinhos não foi bem na Copa América e ficaria como reserva. O André no lugar do João Gomes, aí André junto com o Lucas Paquetá e mais o Bruno Guimarães. Na verdade é André, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, na frente Rodrigo, junto com o Endrick e o Vinícius Júnior. É o ataque do Real Madrid na seleção para este jogo com a equipe do Equador, na sexta-feira, 10 da noite, aqui em Curitiba, que tem tido dias de sol, de calor, mas a sexta promete ter temperaturas baixas, até de 11 graus, né? A mínima com 6 graus, aliás, também a mínima entre 6 e 11 graus, e tem que trazer agasalho quem está vindo aí para o jogo da seleção brasileira. Também muita gente especulando a possibilidade dele começar aí com o Luiz Henrique ou com o garoto Estevão, mas não deverá abrir mão o técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, de jogar neste momento com dois volantes. Então, Alisson, Danilo, Éder, Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, junto com André, o Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior é a provável escalação da seleção brasileira. Quero a sua opinião, opine aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para receber o nosso abraço, né? A gente vai trazer agora aqui uns abraços interessantes, sempre participando com a gente, sempre carinhoso, o Paulo César em Bom Jesus de Itabapuana, o Edmar Augusto, a Conceição Silva lá em Ubá, Minas Gerais. Em Recife, eu recebo mensagem carinhosa do Luiz Cláudio, né? Também o meu amigo Noel, lá de Vicente de Carvalho, é outro que manda mensagem. O José Saraiva, lá em Manaus, José Saraiva Moura. O Matheus Quieto, ele é neto do Paulo Roberto do Irajá, também foi carinhoso com a gente. Alô, Matheus Quieto. O Álvaro Pereira, o Giovanni Gomes do Ó, ele está no Ipiranga, em São Paulo, né, na capital. Silvano Santos, em Manaus. O Renan Alvarenga, em São Luís do Maranhão. Abraço também o Olavo Costa, em Patos, na Paraíba. Gente importante, querida, participando conosco aqui no nosso canal Wellington Campos. Você se inscreva, está passando tudo aqui embaixo, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é importantíssimo o seu joinha para que a gente possa crescer, crescer, crescer e crescer ainda mais, e isso é relevante para a gente. Joinha e a inscrição, confira, mas o Wellington já sou inscrito, dá uma conferida aí, às vezes escapa, né? Às vezes a hora que você olha, pô, mas eu já me inscrevi, não. Aí clica de novo, se inscreva, aperte o sininho e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Muito obrigado. De Curitiba, o Wellington Campos.